Nossa conversa hoje sobre gestão de carreira e relacionamento jurídico vai ser com um grande amigo meu mestre, professor Flávio Mirza, um dos maiores nomes da advocacia criminal hoje no Brasil e, sim, que me agrega enormemente pessoalmente, também com certeza vai ajudar todos os nossos alunos aí a crescer na advocacia. Tudo bem, professor? Obrigado por ter topado esse bate-papo aqui. Eu que agradeço, Zé Roberto, querido amigo. Vou te chamar de Zé aqui, Tá em bom. homenagem à nossa amizade. Um prazer, obrigado pelo imerecido elogio. Em primeiro lugar, queria que você fizesse uma apresentaçãozinha breve em primeira pessoa, da tua trajetória mesmo na advocacia, também enfim, formação acadêmica. Depois a gente vai esmiuçando isso, mas só para dar um apanhado geral, breve, né? Em menos de uma hora, se possível. Brevemente, assim, eu estudei, né? Hoje tem outro nome, né? Mas enfim, na época era primeiro e segundo grau, né? Eu estudei no Colégio São Bento, né? Primeiro e segundo grau. Aí depois eu fiz Direito na UERJ, né? Onde nós nos conhecemos, enfim. Aí depois eu saí, fiz o mestrado, o doutorado. Enquanto eu estava fazendo o doutorado, eu fiz concurso para professor da UERJ, fui aprovado. E aí, enfim, comecei a lecionar também lá. Paralelamente eu já advogava, né? Lógico, depois que eu me formei, eu comecei a advogar. Eu já era estagiário, advogava com o meu tio, Wilson Mirza, né? Que foi um advogado antigo, enfim, né? E aí advogava com ele, era estagiário dele, depois me tornei sócio dele. Depois, quando ele se aposentou, eu abri o meu escritório junto com o Diogo Malan, que é meu amigo, enfim, grande professor, meu amigo, meu irmão. E aí, paralelamente, as duas carreiras andaram, né? A advocacia e a carreira acadêmica. Aí eu fiz o mestrado, enquanto eu fazia o doutorado, eu fui aprovado no concurso para professor da UERJ, terminei o doutorado e aí trabalhava no escritório, dava aula na UERJ. Depois, em 2009, eu fui lecionar na Universidade Católica de Petrópolis, também dou aula lá até hoje eu sou coordenador do mestrado lá, já tinha sido, agora enfim, voltei a ser. E depois, em 2015 ou 2016, agora pode me falhar, eu fui fazer o pós-doutorado em Coimbra, eu e o Diogo, terminei o pós-doutorado, então hoje eu estou na UERJ, na Católica de Petrópolis e com o meu escritório. Coisa pra caramba. E aí, o primeiro ponto que eu queria tratar contigo é o seguinte, né? O pessoal às vezes se forma e decide advogar, né? Deixando o concurso de lado, né? Mas decide advogar. Tem vários modelos de escritório. O advogado pode entrar num escritório de grande porte, né? Com aquele plano de carreira, às vezes mais transparente, às vezes menos, mais longo prazo, né? Às vezes com sonho de longo prazo. Ou ele pode abrir o próprio escritório, né? Às vezes até autônomo mesmo. Ou pode fazer, como você fez em alguma medida, se junta com outro colega, enfim. Eu queria que você tratasse um pouco dessas frentes, como é que você enxerga isso, né? De alunos, mesmo na sua advocacia. Você está satisfeito com o modelo? O seu modelo hoje, óbvio, né? O modelo que te satisfaz, mas se você teria feito diferente, se você acha que um modelo é melhor do que o outro, como é que você analisa essas opções? Eu vou ser sincero, eu fui um pouco, eu não vou chamar de empurrado, mas assim, como eu comecei a estagiar muito novo no escritório do meu tio, o escritório dele é um escritório muito pequeno. Uhum. A gente chama de escritório boutique, Isso. né, diferente dos escritórios maiores, né, que são escritórios empresariais, enfim. Mas eu acho assim, como é que eu vejo? Então eu nunca conheci o outro modelo, eu já fui muito para esse, mas logicamente a gente tem alunos, De conversa. amigos, enfim, tipo, tem alunos, amigos, enfim, que falam, né, enfim. O escritório grande, é isso que você falou, maior, você tem esse plano de carreira, etc. Você talvez demore mais a, digamos, chegar ao topo, vamos dizer assim. Por outro lado, você tem uma estrutura por trás, né? Num escritório menor, é você com você mesmo, né? Assim, lógico, você tem os seus sócios, pessoas que trabalham com você, mas enfim, num escritório menor, qual é a vantagem, eu acho? Você consegue dar uma atenção artesanal para cada causa. Então, você consegue focar e atender melhor o cliente, né? Porque você tem menos causas, você não tem toda aqui, então você consegue atender melhor o cliente. Agora, eu penso que nas duas formas, né, eu acho que o egresso, né, enfim, o que o recém-formado precisa ter
é realmente, né, um estudo diuturno, ele precisa se dedicar muito a isso e se esforçar. Eu vejo sempre, acompanho você lá no seu shot das 5 e 10, enfim, e vejo que você fala muito isso, enfim, e é verdade, né? Não tem sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, então você precisa ter um esforço contínuo aí e às vezes você é empurrado para um modelo ou para outro, né? Para um escritório menor ou para um escritório maior. A vida também tem um imponderável, às vezes te coloca num caminho XYZ. Eu sou muito feliz nesse caminho, né? Que me foi escolhido um pouco, eu também fui. Né? A gente hoje, nós somos 4 sócios, né? Escritório pequeno, claro, a gente tem uma sede em Brasília, enfim, mas estamos aí estudando abrir em São Paulo, mas sempre uma advocacia muito artesanal, né? Ela é um pouco mais, às vezes, difícil, né, de você chegar lá, mas eu gosto muito, assim, me satisfaz porque eu consigo dar atenção àquela peça, parar para escrever aquela conhecer peça, todos os casos. todos os casos, exatamente. A gente lá, nós, né, que trabalhamos, não tem nenhum caso que você desconheça, você não sabe do que se trata. Lógico, tem um caso que eu acompanho mais, outro que eu acompanho mais, mas assim, a gente costuma dizer que é o dia do nosso, a gente tem, às vezes segunda ou sexta, a gente faz no caso uma vídeo que tem meu sócio em Brasília, que é meu irmão, e o que a gente faz ali? A gente faz, geralmente é na segunda-feira, pela manhã ou à tarde, enfim, a gente faz uma conversa para ver como é que as coisas, como é que vai ser a semana, como é que está aquela causa XYZ, tira dúvidas, sempre, logicamente, pode acontecer que durante a semana você fale com alguém, etc, claro. Mas a gente faz isso então é isso que você falou, a gente conhece todas as causas, né? Então isso eu acho importante até para o cliente, né? Não, com certeza. E um ponto interessante, né, nesse discernimento, que deve ser uma dificuldade para quem vai crescendo na advocacia, é o seguinte: como é que sabe o momento de eventualmente aumentar a equipe, como aumentar a equipe, né? Como manter o tom de boutique, mas ao mesmo tempo não negar cliente. Isso acontece naturalmente ou vocês acabaram criando algumas estratégias? Tipo, que cliente eu aceito? Tá grande demais? Tá pequeno demais? Vocês têm um critério disso ou é subjetivo? Não, eu vou te falar, é muito subjetivo, assim, a gente escolhe, enfim, as causas, né? A gente vai olhando o perfil da causa, etc, ver se a gente consegue fazer um bom trabalho técnico, né? Como é que a coisa está, evidentemente, a gente até já conversou sobre isso, a nossa obrigação, né? A obrigação do advogado é de meio, mas você, depois com uma certa experiência, você consegue analisar a causa e fazer aí não uma previsão no sentido mágico, né? Mas enfim, você consegue ter alguma ideia, então a gente tenta escolher causas que a gente consiga fazer um bom trabalho técnico e nas causas que a gente acredite também. Então, assim, a gente tem um filtrozinho, porque a gente também não quer fazer aquela advocacia muito grande, entende? Assim, porque senão a gente vai perder esse aspecto que a gente considera importante. Não é aquele negócio, nunca diga nunca, mas enfim, por enquanto a gente gosta desse nosso essa opção modelo, né? por esse modelo mais restrito, mais sob controle, por assim dizer, né? Isso não significa uma renúncia financeira ou você acha que não necessariamente? Pode ser, mas eu confesso que como eu não conheço muito o outro, assim, pode ser que sim. Mas, por outro lado, também, evidentemente, como você tem menos causas, você dá mais atenção, mas você também cobra um pouco mais, porque você está ali, digamos assim, você dorme dorme e acorda com a causa, né? Você está o tempo todo pensando. Isso para o cliente é a coisa mais importante do mundo. Eu acho importante, né? Você ter E é isso, né? Assim, eu lembro que o ministro Evandro dizia isso, o meu tio dizia isso. Na casa do advogado criminal, o telefone toca uma vez só e é ele que atende. Eles falam isso na época. Então a gente está o tempo, né? Não tem. Eu acho que o cliente lá se sente bem acolhido porque a gente tem essa preocupação, né?
Em relação a isso da advocacia criminal, a advocacia criminal até ela tem simbolicamente assim, desperta, né, curiosidade, né? Muita gente pergunta, até para mim, na defensoria, claro que isso tem um tom diferente porque eu não tenho nem opção de escolher causa, né? Mas você em alguma medida tem, só que mesmo escolhendo as causas, são causas em geral, né, até desfavoráveis. Muitas delas a gente não tem como também, né, inventar a roda ou tirar um coelho da cartola. Mas como é que você analisa isso? O que você considera uma causa viável ou inviável? E qual a transparência você traz para o cliente nessa perspectiva? Né? Porque muita gente também vende mundos e fundos para o cliente, promete, né, o que você sempre fala, trata como se fosse uma obrigação de fim e a gente sabe que não é. Como é que você enxerga essa abordagem com o cliente, quando o cliente chega para você, a transparência, qual causa eu escolho, vale escolher qualquer uma? Vamos lá. É isso que você falou. Eu acho que o importante, assim, como é que a gente escolhe as causas, né? A gente escolhe as causas a partir do perfil que a gente entende viável, né? De fazer um bom trabalho técnico, virtude da prova, etc., de como ela veio. E aí a gente é muito transparente com o cliente, dizendo que a nossa obrigação é a obrigação de meio, que a gente vai fazer todo o possível, mas que, evidentemente, a gente não tem como garantir um resultado, né? Eu sempre digo, a gente não traz a pessoa amada em 3 dias, então assim, a gente não tem como garantir um resultado, mas que a gente vai envidar, até porque a gente faz um trabalho sério, duro ali para que a gente consiga obter um bom resultado, que às vezes não é uma absolvição, é uma diminuição de pena, etc, porque há uma, e você sabe disso, enfim, né, você advoga nessa área, né, lá na defensoria, às vezes as pessoas confundem um pouco o advogado com o cliente, né? Fazem você, etc. E mais, até já partem da premissa de que o cliente é culpado, né? Ou, para usar uma linguagem mais tosca, bandido, etc. Quando milita em favor dele, é a presunção de inocência, né? Então, assim, você precisa olhar aquele outro com um olhar humano. Então, ele pode ser inocente realmente, né? Ele pode não ter cometido aquele crime. E mesmo que tenha, ele tem direito ao devido processo legal. Ele tem direito a uma defesa boa, né? Então a gente costuma ser muito transparente, a gente é muito transparente com o cliente, com as causas que a gente decide pegar e diz aí, olha, a gente vai fazer um trabalho duro, etc., mas a gente não tem como garantir o resultado. E aí a gente digamos assim, aborda, né, toda a área criminal, né, dos crimes, do chamado direito penal clássico, até o chamado direito penal econômico, né, crime do colarinho branco, enfim, mas a gente faz também a parte do direito penal clássico, né? Então, eu acho que essa relação com o cliente ela tem que ser muito honesta e muito transparente para ele entender que ele está comprando um serviço, ele não está comprando um resultado. Ele não, né, você precisa ter essa até por uma questão de honestidade. Sim. Né? Então a gente age dessa forma e graças a Deus tem dado certo, assim, tem sido, a gente acho que nunca teve um problema grave com algum cliente porque a gente deixa isso bem claro, assim, para ele escolhe logicamente causas, como eu falei, que a gente possa fazer um bom trabalho técnico, que a gente acredite na causa, né? Que a gente olhe e fale, não, isso aqui a gente acredita, então... E quando você pega uma causa que você entende que realmente está muito complicado, já tem uma prova ali mais ou menos suficiente para condenação e ainda assim você topa pegar essa causa ou eventualmente você rechaça só pela pouca viabilidade ou explica isso para o cliente, depende do cliente também, a abordagem exatamente, dele. às vezes é uma pessoa que você conhece ou algum amigo às vezes até, mas você explica para ele, fala, olha, me parece que a prova aqui não está muito boa, mas vamos ver como é que ela vai se desenvolver, etc. E algumas você fala, olha, essa causa aqui eu não... Porque você... De fato tem uma subjetividade às vezes um pouco inexplicável, digamos assim, algumas causas você, né? E às vezes você também não pode pegar, né? Às vezes a causa, às vezes é uma causa até interessante, mas você, por exemplo, vai precisar ficar, ou você já está cuidando de outra causa, que demanda de você muita atenção, e aí você precisa dizer, eu não posso pegar a sua causa, porque eu não vou poder dar atenção à sua causa, porque eu tô... E aí você tem que ser honesto, porque toda causa é importante. Sim. Veja, do sujeito que paga R$1 até o outro que paga, toda causa é importante, você tem que dar a mesma atenção para toda causa, eu volto a dizer, inclusive para uma questão de honestidade com o seu cliente, está confiando em você.
Então você precisa... Então se você não vai conseguir dar toda a atenção àquela causa, como você dá a todas, não pegue. É evidente que a advocacia criminal é um pouco como um hospital, você tem uma emergência às vezes, né? Aí você, né, tem um habeas corpus, mandado de segurança, uma coisa, então você acaba focando um pouco ali. Uma vez, uma situação curiosa de um cliente, eu tinha uma reunião com ele, precisei de marcar em cima da hora, e marquei para a semana seguinte. E eu tinha, né, tinha já uma relação mal com ele, o pessoal já estava demorando um pouco, ele falou, poxa, Flávio, fiquei chateado, você marcou em cima da hora, eu estava angustiado de falar com você. Eu falei, olha, fulano, eu sei disso, eu sei que isso é muito desagradável, enfim, que você estava angustiado, mas o seu caso, a gente ia conversar, mas é sobre um evento que vai acontecer daqui a 2 meses, que é uma audiência, etc. Eu entendo a sua angústia. Claro. O nosso problema é sempre o maior problema, né? Não adianta você dizer isso. Mas eu estava com uma pessoa cujo um familiar estava preso. E, evidentemente, a gente tinha que pegar a documentação, estudar para fazer um habeas corpus. E aí eu disse para ele, você gostaria que fosse o contrário? Se você tivesse uma pessoa, um familiar seu preso, e eu fosse fazer uma reunião, eu não vou chamar de rotineira, porque nada é rotina, mas sem... Ele falou, não, entendi. Eu falei, pois é, então isso às vezes acontece. Ele falou, não. E no final ele acabou achando... Ele entendeu, né? Ele falou, não, nossa, agradeço. Enfim, então acho que essa relação de transparência, de honestidade, ela tem que ser, assim, ela não pode ter rusga nisso, né? E aí você tratou de um ponto que é importante também. Como é que você faz? O que você tem de dica em relação à organização profissional mesmo, né? Primeiro, gestão dos casos no escritório, de repente dividindo entre os advogados, equipe, e organização da rotina também, né? Porque essa sensação de estar sempre apagando fogo também é uma sensação um pouco angustiante para o advogado. Talvez porque pegou mais casos do que poderia. Que é um ponto que e é difícil negar um caso também. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A gente, lógico, né? O que a gente faz lá no escritório, né? A gente tem uma divisão que não é uma divisão muito estanque, porque, como eu te falei, todo mundo conhece tudo, né? E debate as causas e dá ideias, né? Porque ela não tem uma contribuição, às vezes você tem uma tese, eu tenho uma ideia, alguém tem outra, fala, olha, né? Enfim, então, isso aí às vezes acontece. E aí como é que a gente faz? A gente divide, mas quando há alguma questão que necessite um debate maior, a gente senta, como eu te falei, nessa segunda, às vezes sexta, enfim, mas a gente pede, né, para a nossa equipe fazer um acompanhamento diário de todos os processos. Então, além, logicamente, né, das assinaturas, né, daqueles, hoje não é mais recorte, né, na minha época vinha um recorte. Agora é recorte digital. É isso. A gente tem, mas a gente também pede, né, para a nossa equipe fazer. E a nossa equipe é realmente muito boa, né? O pessoal é muito empenhado, acho que a gente também consegue... Porque acho que acaba virando uma cultura no escritório, né? Você precisa... É o que a gente já conversou algumas vezes, assim, a gente precisa recuperar um pouco alguns aspectos da tradição, daquela coisa do exemplo, enfim, então você precisa... Então, assim, como é uma profissão muito difícil, assim, né? Porque você lida com expectativa, né? A pessoa está ali angustiada, enfim... Você precisa estar engajado. Então, o pessoal é muito engajado, assim, o pessoal veste a camisa e a gente pede para ter um acompanhamento sempre, assim, diuturno, um acompanhamento sempre muito preciso. E você, logicamente, acaba tendo, né? As pessoas às vezes têm uma visão um pouco errada, acham que o advogado é aquele sujeito que fica sentado ali, fumando charuto. Eu trabalho sábado, né? Assim, às vezes, com sacrifício pessoal da família, enfim, mas quando você faz o que você gosta, você acaba, e logicamente ainda tem as questões acadêmicas, que você, né? E você precisa estudar, sai um artigo novo, enfim, você tem que estar atualizado com a jurisprudência, você tem que ler os informativos, então, assim, por isso que você tem que tentar também, e lógico, às vezes é difícil recusar uma causa, enfim, mas você precisa não extrapolar o seu limite de trabalho para não comprometer as outras causas que você já assumiu, né? Eu acho que isso é muito importante. É o discernimento no caso a caso também, né? E com a experiência. E ter, logicamente, também, claro, uma equipe qualificada, né? Você precisa, né, investir, você viu, lá, quem trabalha com a gente sempre incentiva a fazer mestrado, a fazer o doutorado, a fazer pós-graduação, enfim, porque a gente entende que
é uma junção, né? A gente entende que você tem que ter a prática, mas você também precisa ter conhecimento, né? Você tem que ser você tem que ter uma base de conhecimento sólida, né? Essa frente do estudo, sobretudo formação acadêmica, né? É uma frente que, enfim, pra gente acaba que é importante, a gente se conheceu aí, né? Pra mim também no concurso, é claro que tem um sacrifício, mas eu entendo que também eu consigo ter uma estabilidade que me permita, né? Não comprometer meu trabalho lá, mas conseguir conciliar com a academia. Agora, na advocacia, eu acho que, sinceramente, isso é muito mais difícil, porque a demanda na advocacia que eu sinto, ela é tanto pela relação com o cliente, quanto por várias prerrogativas, enfim, prazo, enfim, essa demanda sem fim, você está numa estrutura do escritório, ela é mais intensa e mais insana. Mas, ao mesmo tempo, é importante ter a formação acadêmica. Como é que você enxerga isso? O que te trouxe de benefício à academia, né? Porque, assim, financeiramente, para pensar, de repente, graduação, dar aula em graduação, para você isso, de repente, não é decisivo nas tuas finanças pessoais, mas você leva isso há décadas aí. Qual é a vantagem disso para você? E você acha que isso é importante para todo advogado, para alguns? Sim, vou dizer, eu gosto muito, então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Sim. Né? Então, mas é um sacrifício, sim. Isso com certeza. Né? E às vezes você também, assim, você às vezes não pega uma causa XYZ porque você também você não pode deixar de dar aula, de ter as suas questões, mas eu acho muito interessante, por quê? Primeiro porque você está sempre atualizado ali, você está sempre se mantendo. Claro que dá para ser atualizado sem ser professor também, não estou dizendo isso, né? Não estou dizendo que quem não dá aula, quem não tem mestrado, quem não tem doutorado não sabe o que está fazendo, não é isso que eu estou dizendo, óbvio, né? Mas é interessante porque você está sempre em contato, né, com novas ideias ali, você está sempre em contato com colegas que também estão, às vezes pensam, você conhece, a gente se conheceu lá, né? Isso agrega. Tem várias pessoas que você, né? Isso é muito importante porque você acaba criando, né? Porque quando você está no seu escritório ali com o cliente, claro que você fala com um colega, com outro, mas é muito pontual, né? Assim, você está ali mais ali, você com as suas teses, né? No tribunal, na academia você vai a um congresso, você lê um artigo novo, você sai para almoçar com um colega, e aí você acaba tendo... Eu acho que essa troca é bastante interessante. E eu gosto realmente da sala de aula, né? Eu gosto, assim, eu acho que te dá até e isso é engraçado, porque você está cansado. Você fala, hoje eu estou cansado, ainda tem que dar aula, enfim. Mas quando você chega lá, você parece que dá uma revigorada e você... Então eu realmente eu gosto muito, assim, da questão acadêmica. Claro que às vezes você tem que fazer um sacrifício, preciso escrever um artigo, né? Porque a gente... E aí você acaba, né, enfim, sacrificando o final de semana ou, né, alguma coisa assim. Mas eu, particularmente, eu gosto muito e acho que traz sob o ponto de vista da convivência, né, sob o ponto de vista de te manter mais vivo ali, sabe? Eu acho que dá eu gosto de viver a universidade, enfim, eu acho bastante interessante isso. E você acha valioso mesmo para os advogados em geral, mesmo quem não quer dar aula, fazer um mestrado? Você acha que agrega em que frente? Enfim, eu acho que primeiro ele vai conhecer mais gente. Escrita, pesquisa, relacionamento, exatamente, tudo isso, né? Eu acho que isso, ele vai aumentar o networking dele. 2, ele vai entrar em contato, não pontualmente, mas com as novidades, etc. Eu acho que sempre vale a pena. Eu costumo dizer, você não perde nada estudando, né? Então, eu não quero fazer mestrado mesmo, eu não quero dar... Faz uma pós, entende? Ou assim, ou se programa para você ter um plano de estudo diário para você. Por exemplo, eu tiro 1 hora por dia para dar uma estudada, assim, para ler alguma coisa, enfim, obrigatório, ou de manhã ou no final do dia. Assim. Quer dizer, que isso, Flávio, você estuda... Não, veja bem, estudar que eu quero dizer é o seguinte, ler alguma coisa da minha área, e aí um dia ou outro você logicamente faz um fichamento, alguma coisa, né? Mas assim, obrigatoriamente eu acho que você precisa, porque eu acho que a gente tem que resgatar algumas coisas, porque o próprio português, a gente tem visto aí advogados, enfim, que se formam sem saber português, assim, ou, né, de maneira
um português bastante complicado. E a nossa ferramenta de trabalho é o português, né? Então, assim, eu não sei se isso também aí como é que eu vou dizer assim, uma mania de beneditino, porque a gente tinha... O português no São Bento era muito exigido, né? Enfim. Mas hoje eu vejo que falta leitura. Quem não lê não escreve, né? Um dia desse eu fiz uma brincadeira na sala, eu virei e falei assim, aí a ré tá lá com olhos de cigano oblíquo e dissimulada. Uma frase clássica que nem é um grande, assim, quer dizer, nem é um grande livro, é um grande livro, mas eu digo assim, não é algo que poucas pessoas conheçam, pelo menos deviam conhecer, né? O Dom Casmurro, enfim. E eu vi que houve alunos que ficaram assim, me olhando assim, como se eu estivesse falando, sabe? Eu falei... Então, assim, acho que precisa... É o que eu digo, o sujeito precisa estudar, precisa ler. Primeiro, português, a cultura, né? Assim, se você quer ser um bom advogado, um bom jurista, leia. Leia muito. E quando sobrar tempo, quem dizia isso, acho que me fala a memória, no ministro Evandro, e quando sobrar tempo, lê alguma coisa de direito. Porque às vezes você também não quer ler, enfim, né? E às vezes você tem alguns buracos, né, na sua vida. Esses dias eu estava olhando lá, alguns livros, eu não lembro quem que indicou, mas eu falei, eu não li o Morro dos Ventos Uivantes, né? Eu falei, isso, eu quero ler. Fui lá, comprei e comecei a ler. Claro que às vezes você interrompe, né, para ler um outro livro, enfim, alguma outra coisa, às vezes você se sente seduzido, né? Eu estava no feriado agora e aí eu peguei aquele livro O Sentido da Vida, do Contardo Caligari, que é um livro fininho, muito interessante, e li de uma vez, assim, achei muito legal, enfim. Então, às vezes você dá uma parada, enfim, mas tem que ler, tem que estudar português, tem que ler. E se sobrar um tempinho, ler livros de direito, né? Enfim. Mas eu acho que você ter uma base sólida, ela vai te ajudar, não só para as teses, enfim, mas até para você ser uma pessoa respeitada, né? Enfim, as pessoas, né? É o que eu digo, assim, lógico, o relacionamento é importante, claro, né? Mas é o que eu disse um dia por um sujeito, falou, não, Mirza, eu falei para ele, veja, você prefere ser operado pelo melhor médico do hospital ou pelo médico mais pop que conhece todo mundo? Assim, então, né? Melhor é importante não. Você também, lógico, você volta a insistir, né? O relacionamento é importante, enfim, mas você precisa ter uma base teórica sólida, né? Esse ponto aí, principalmente do português, isso não é um ponto opinável. A verdade é que isso pega muito mal. A gente pega muita petição, né? Eu também advogo em vários casos. No criminal menos, que é contra o Ministério Público, mas vários casos. E a gente vê realmente que o nível da escrita é muito baixo. Isso pega mal. O juiz lê aquilo já ele pensando, pô, se não domina o mínimo, que é o português, qual é a chance disso aqui ter alguma viabilidade, né? Nas provas e na tese jurídica? Nenhuma. Mas por quê? Porque essa geração, eu não vou também aqui dar uma de aquele sujeito mais velho que fica assim, eles, né? Sim. Mas a gente vê essa geração que está se formando é muito imediatista e não lê. Nada, né? A gente parou talvez por essa o aluno de graduação questão de tela, etc., né? Que na nossa época realmente não tinha. Tinha um videogame, mas a mãe virava e falava assim, vai jogar aqui o Atari, né? Sou da época do Atari, vai jogar aqui meia horinha. Meia hora e pronto. Enfim, hoje em dia os pais lutam, né, contra isso, enfim. Mas eu acho que a gente precisa... Eu não sou contra celular, nada disso, não estou fazendo um discurso aqui. Sim, mas a verdade é que dispersa muito, até a gente. Até a gente perde vezes, muito tempo, né? claro. Enfim, tem que ter você tem que ter uma vou dizer assim, uma dura... o autocontrole é uma temperança do caramba. Para você, né? Não, sim, mas aí, e outro ponto é esse, né? O pessoal da graduação, você deve estar acompanhando aí aluno de graduação há bastante tempo, né? Fica imaginando, na sua época da graduação, por exemplo, o nível de estudo de livro, contato com os clássicos, era 1. Hoje em dia é quase nenhum, né? Sem querer ser pessimista. Eu mesmo li quase nada de clássico na graduação e tive interesse depois. E da minha época para cá, acho que já piorou bastante. Porque agora os alunos não têm interesse nem depois, né? Às vezes a gente, quando é mais novo, é um pouco imaturo, então... Exatamente. Aí eu fico pensando o seguinte, mas a gente, né, um ponto de vista de tanta coisa para fazer, a gente tem que advogar, tem que ter formação técnica também jurídica, óbvio, né? Prática. Tem que conhecer a jurisprudência, precedente, na prática. Parece que é quase metafísico. A gente tem um contato com Barbosa Moreira,
ou qualquer outro, né, autor aí, sem pensar em que eu vendo aquela mandrei, nada disso. Você acha que isso vale o esforço, agrega na atividade do advogado, ou é algo muito distante, sendo sincero? Você acha que deve ser, a gente tem que retomar esses clássicos, em que medida, né? E vou ser sincero, eu acho que precisa. Você acha que faz diferença Eu para o acho que advogado faz. do dia a dia? Eu acho, assim, para como você vê, né? Entra muito naquela ideia de como você é aquilo, né? Se quiser ser um grande jurista, né? Leia muito, de vez em quando leia alguma coisa jurídica. Então, eu acho que você precisa ler os clássicos, assim. Você precisa ler o Chiovenda, o Carnelucci, você precisa trazer isso. E eu estou falando, assim, dos clássicos que hoje em dia são bem mais acessíveis. Sim. Tem A gente traduções, né, pro português, enfim. Eu acho que isso precisa acontecer. Assim, hoje a gente vê os alunos muito, assim, lógico, né? Eu sei que existe o concurso, enfim, é preciso que você tenha, né? Hoje chamam, acho que, de mapas mentais, aquelas coisas, tem que ter umas... Então, Mas tem aí que, é muito mas empobrecimento. aí você fala assim, eu estudei processo, aí tem Por umas mapa cartolinas, mental. assim, né? Com umas... Assim, lógico, eu entendo que existe uma necessidade de rapidez, né? Às vezes, para passar, às vezes, porque até o trabalho, a pessoa precisa, enfim, então eu não estou relegando isso, Sim. eu não estou dizendo, não, enfim, não faça isso, vire. Mas eu acho que é importante você ter isso até para a sua formação, né? Assim, eu acho que a gente precisa resgatar essa leitura e eu acho que faz uma diferença sim. Até para que a gente possa entender como os conceitos chegaram até aqui, como é que, enfim, porque muitas coisas que se falam, às vezes você vai lá e fala, não, peraí, isso tinha uma razão de ser. Exatamente. Né? Esse ponto é da assim tradição é importante. É. Não, uma coisa que eu penso muito é o seguinte, o advogado, antigamente, era uma figura respeitada na sociedade, certo? Por quê? Porque tinha conhecimento da tradição, sabia explicar como chegamos até aqui e sabia como é que é o dever ser e o ser dos dias de hoje. Hoje o advogado, não todo evidentemente, né? Mas pela quantidade de advogado que a gente tem, é às vezes até caricatural, né? O advogado é até desrespeitado, né? Grandes coisas ser advogado. Todo mundo é advogado. Advogado tem em toda esquina. A gente ouve esse tipo de coisa. E, de fato, o mercado tá... Muita gente fala, saturado, etc e tal. Eu acho que isso vem muito desse empobrecimento da formação. Muita gente tem uma formação banal e quer ter uma carreira extraordinária. É impossível, né? É impossível. Se a gente tem um conhecimento banal, possivelmente a gente vai se posicionar profissionalmente de maneira banal também, né? E isso se sente um pouco por conta desse esforço menos óbvio. Não dá para a gente viver com base, uma carreira inteira profissional, com base no conhecimento de mapa mental. Porque mapa mental todo mundo consegue atingir, né? Eu acho que esse é um aspecto que muita gente ignora. E eu lembro sempre de uma história que você me contou, eu conto sempre essa história, de uma prova de monitoria, que você perguntava quais os requisitos da prisão preventiva, né? E aí vinha um monte de crítica. Esse também é um tom que eu acho que pro advogado é péssimo. Também não pode, você tem que ser muito objetivo. Tom crítico e sem conhecer o do dia a dia. Assim, para a advocacia, porque o que eu acho, assim, é evidente que você não vai, né, assim, fazer na sua petição, fazer um tratado. Sim, e que ofenda, que é outro erro. Exatamente, isso é um erro gravíssimo, né? Gravíssimo, enfim. Então tem gente, né? Você não vai, você tá lá discutindo, sei lá, um despejo, vai dizer assim, olha, fulano de tal, que ofende o direito de ação, você não vai dizer, óbvio, você tem que ser o mais direto possível, porque, né, enfim, você tem que trazer para o juiz os argumentos, ele tem milhões de coisas para ler, não vai ler. Mas o que eu acho? Eu acho que a leitura dos clássicos e esse aumento que você vai ter, cultural, enfim, etc., eles vão te ajudar até chegar às teses, etc., e você desenvolve... Veja bem, tem gente que lê as coisas e não entende o que leu, né? Isso. Você não entende o que leu. Você entendeu o que você leu? Sabe? Professor, não tem um resumo aí, não tem uma... Porque, assim, a leitura, às vezes, o sujeito fala, eu não gosto de ler. Mas eu pergunto, você leu alguma vez? Nunca leu. Então, eu falei, crie o hábito da leitura. Exato. Senta todo dia, lê 15 minutinhos, depois passa para meia hora, depois passa para 40 minutos. É lógico, eu sei que a vida é corrida, eu não vivo no mundo da lua, dizendo, passa o seu dia lendo, não é isso. Se fosse, enfim, ótimo. Mas eu digo assim, separa um tempo para ler.
né? Às vezes o sujeito separa 3 horas para ficar lá na academia, não sei, tudo bem, também é importante. Sim. Mas assim, já que você vai ficar... Mas nosso trabalho é um trabalho intelectual, É isso, a verdade é essa. Porque você até... o padre Antônio Vieira, certa vez, falando que pediu desculpa por não ter tido tempo de ser breve. Né? Até para você ser breve, ter o poder da concisão, etc., você tem que ter uma bagagem. Tem que saber o que é importante. Não, isso é muito importante. Porque, assim, a verdade seja dita, né? A gente não gosta de estudar. Estudar é chato, pra que eu vou ler tal livro? A gente tem essa perspectiva utilitarista, né? Eu mesmo confidencio em primeira pessoa. Agora, conhecer é a melhor forma de existir. É melhor saber do que não saber. Passar vergonha. Eu vejo muito advogado que às vezes chega na audiência e não conhece o próprio processo. E aí acabou, porque eu fico às vezes assistindo a audiência, quando não é a minha, né? Na sala de audiência, um monte de audiência para fazer, tem uma de advogado no meio e fico ali assistindo. Eu sei até que o relacionamento do advogado com o juiz é um relacionamento mais desgastante, às vezes, com o que eu tenho, por exemplo. É lógico que a gente vai criando um trato pessoal, eu sei que tem um desafio no advogado. Mas tem 2 tipos de advogado. Tem advogado que chega na audiência, o juiz pergunta, já foram ouvidas? Deixa eu ter uma coisa banal, né? Porque na pauta do juiz tem 15 audiências, ele não sabe todo mundo que foi ouvido, não está esclarecida a pauta, a MP também não sabe. O advogado ele tem que saber. E quando o advogado vem e contribui, já foi ouvido, excelência, folhas tal, tá faltando, só queria reiterar o ofício pro laudo de folha, que o pedido está em folhas tal. O juiz já olha para ele e fala, esse advogado conhece o processo, ele está facilitando a minha vida. Então isso para mim é muito claro, assim, ninguém gosta de ser, eu sou humilhado. E é uma demonstração de honestidade. Isso. Com o seu cliente, inclusive. Isso. Não só para o Não, e deixa uma impressão maravilhosa pro cliente. Porque você olha e fala, o cliente fala, bom, esse sujeito, esse advogado, ele está prestando atenção no meu problema. Isso. E a audiência, a verdade a audiência às vezes é mais importante para o cliente do que para o caso, né? No ideário do cliente, a audiência é o grande momento. No processo penal geral é importante, mas às vezes a gente sabe que nem tanto, dependendo do crime, né? Mas para o cliente é fundamental. Seu porte, a sua interação ali, colaboração que a gente fala tanto, né? Com o juiz, isso faz muita diferença. Então, entre conhecer e não conhecer, é melhor conhecer, né? Apostar na ignorância e na banalidade... Agora, de fato, para ser advogado, eu acho isso realmente é um fato. As suas petições precisam ser cirúrgicas, né? Vai ficar ali... para ir no ponto, mas é o que você falou, quando você tem essa bagagem, você até identifica quais são os pontos que são importantes e consegue ter poder de concisão. Exato, e senso prático. E aí entra um outro grande assunto para a gente aqui, que é o assunto do relacionamento jurídico, né? Muita gente demoniza o relacionamento. O advogado só tem relacionamento. A advocacia hoje é muito administrativa, né? Que são aspectos que a gente realisticamente tem que olhar e falar, é assim que a banda toca. Mas sempre foi, porque o direito é uma ciência social, uma ciência humana, né? Gente falando de gente, lidando com gente, né? E muitas das vezes até a nossa tese não é nem uma tese jurídica, é uma tese humanitária. A gente quer que o juiz ali, né, tenha um certo grau de empatia, para usar a palavra da moda. Então, esse campo do relacionamento acho que é um campo importante. Queria te ouvir em 3 frentes. Primeiro, relacionamento com o cliente, né? Aquelas dores de sempre. Captação de cliente, gestão do cliente também, que é uma ciência, né? O advogado também tem que entender a angústia do cliente, mas como colocar limite nisso. Depois, queria te ouvir falando sobre relacionamento com outros advogados, que também é importante, parceria, o advogado da parte contrária, né? E, por fim, e aqui no caso, né, o MP, em alguma medida, e, por fim, o relacionamento com a magistratura mesmo, que eu acho que é fundamental. Mas vamos começar aí falando de relacionamento com o cliente. Captação de cliente, o processo penal é uma captação um pouco meio que atípica. Você vai numa festa perguntar quem está tendo algum problema. As pessoas não querem. Ninguém nem quer que você saiba. Mas o que você enxerga nisso de como captar cliente? Vou uma coisa curiosa, que uma vez eu estava com o meu tio, a gente entrou num restaurante e tinha um cliente nosso sentado com a família, acho que com alguns amigos. Eu olhei para ele, fiz menção de falar com ele, vi que meu tio também olhou, mas ele olhou assim, ficou um pouco assim, né? Ou seja, ele não fez menção. Aí o meu tio virou, passou andando, também passei andando atrás dele, eu era novo estagiário. E aí eu falei, aquele ali era o fulano, que era nosso cliente, que é nosso cliente. Você não falou com ele, você não viu? Eu falei, eu vi. Aí eu falei, mas ele não fez menção de falar com a gente. Você não faça isso, você pode constrangê-lo, porque vai ter que explicar, que às vezes ele está com amigos, não contou que tem uma demanda criminal. A pessoa não sai com megafone, assim, você quer jogado criminal, né? Enfim, porque às vezes, né, ele não quer. Então, assim, isso é uma coisa interessante, né? Porque... Mas, assim, a captação, ela vem muito da indicação dos colegas, né? Assim,
geralmente na área criminal, né, quem indica são os advogados cíveis, tributaristas, etc. E eventualmente até um outro colega criminalista que está impedido e indica para você. Então, e aí eu acho que advém muito de tudo isso que a gente falou, do bom trabalho que você faz, Claro. né? Da boa reputação que você tem, da seriedade com que você leva, né, conduz a sua advocacia, né? E também o seu lado pessoal, que eu acho que é importante a maneira como você se coloca, enfim. E aí você fez a captação. Aí você tem que gerir, logicamente, né, porque o cliente, ele quer e tem direito, né, a saber, a ter explicações, etc, etc. Então a gente, por exemplo, lá no escritório, a gente nunca se nega a sempre receber, explicar. Ele é sempre recebido ou por mim, ou pelo Diogo, ou pela Amanda, ou pelo André. Logicamente sem desfazer da nossa equipe, que são advogados sensacionais, mas a gente entende, como a gente falou, Sim. e como tem, então a gente recebe, ouve. Às vezes é até interessante, tive um cliente uma vez que falou para mim, ele me chamou de Dr. Mirza, Dr. Mirza, eu fico muito feliz aqui, quando eu venho aqui, que eu saio daqui tranquilo. Eu pensei, deve me achar um Lexotan, né? Porque, né? Mas enfim, aí você vai dizer, por que você mente para ele, você diz que vai... Não, eu digo para ele, olha, nós estamos trabalhando firme, a causa está assim, está assado, etc. Você conta com a gente aqui e a gente tiver um insucesso, nós vamos recorrer, enfim. E aí você tem que ouvir, porque é aquele negócio, o problema dele é o maior problema do mundo. Percebe? Não adianta você dizer para ele assim, você está reclamando, mas está sendo acusado de um crime cuja pena é pequena e eu tenho um sujeito aqui que está acusado de um crime. Ele vai dizer, olha, o meu problema é o maior, claro. Né? E aí você tem que dar, é o que eu sempre digo, isso a gente fala lá no história o tempo todo, todas as causas têm a mesma importância. O que pode variar, como eu falei, às vezes você tem que apagar, né? Um incêndio, aconteceu um problema ali, mas todas as causas têm importância. Então você tem que gerir ali a expectativa, ouvir. Acho que isso é um trabalho muito importante do advogado. Ele precisa ter essa frente, essa habilidade, né? Evidentemente também o relacionamento com os colegas é super importante, né? A gente também sim, tem um ótimo relacionamento. Eu tenho um ótimo relacionamento com todos, tanto os meus colegas do civil quanto da área criminal. Eu acho que está todo mundo fazendo o seu trabalho, né? Enfim. E com o Ministério Público, idem, né? Assim, tá fazendo o trabalho dele, eu estou fazendo o meu. Eu não vejo as coisas dessa maneira assim, o sujeito, não, ele está fazendo o trabalho dele, eu estou fazendo o meu e o juiz está fazendo o dele, né? E eu acho que se você se coloca de forma técnica, respeitosa, você acaba também adquirindo respeito, sendo respeitado, porque você se respeita e respeita o colega, né, que está ali fazendo a parte dele. Então eu também tenho um relacionamento muito bom. Você despacha com o Ministério Público com frequência? Despacho sempre que necessário, despacho. Eu tento evitar, assim, o que eu faço? Eu só vou quando é alguma coisa que eu quero chamar a atenção. Eu evito também, assim, às vezes a pessoa fala assim, você tem que ir lá toda hora para achar. Veja, você também precisa... Porque senão você vira aquele sujeito que você tem que ver qual é o... Porque se for uma coisa que esteja escrita, agora você tem que chamar a atenção. O despacho, eu acho que as pessoas confundem um pouco, e olha que eu vejo extrema importância na questão da oralidade, que o Venda já falava desde lá de trás. Mas eu acho assim, você precisa despachar quando você tem uma coisa para mostrar para ele ali, etc. Né? Tem gente que vai despachar e faz uma sustentação oral. Isso. Excelência, isso aqui é um absurdo. E eu vejo vários juízes, né, enfim, desembargadores dizendo, olha, isso não tem sentido, porque a sustentação oral vai ser lá. Aqui você vai para chamar, então eu não deixo de despachar, nem com o Ministério Público, nem com o juiz, sempre despacho. Mas sempre quando eu quero chamar a atenção para alguma coisa que me parece importante, que às vezes, embora eu já faça uma petição mais cirúrgica, sim, né, às vezes até, a gente teve uma estagiária lá que hoje é promotora em São Paulo, muito boa, ela até falou, engraçado, os artigos são sempre extensos, mas as petições vocês fazem curto. Eu falei, porque o artigo é uma coisa, a petição é outra, né? Não que eu ache, como as pessoas, a teoria é uma coisa, a prática não é bem assim. Eu acho que a prática tem que saber beirar na teoria. Quem pega um artigo quer ler, né? É isso, exatamente. É outra finalidade. É outra finalidade. Ali você está ali para resolver um problema pontual. Então eu sempre despacho, tanto com o Ministério Público quanto com os magistrados, mas eu procuro, não incomodar, se eu sei que é o trabalho dele, enfim, né, o meu, mas assim,
Se tudo é importante, nada é importante. Exatamente, é isso, né? Tem que ser, tudo é importante. Então, assim, mas não deixo nunca de sustentar oralmente. É isso que eu ia perguntar, né? sustentação oral. Isso eu acho muito importante. Você não pode subestimar o poder da oralidade e da sustentação oral. Evidentemente, se preparando para também fazer uma sustentação oral técnica, etc. Não é para ir lá fazer um manifesto, né? Olha, é absurdo. Tem que ter uma... Você precisa, do mesmo jeito que você falou ali, já foi ouvido fulano, as folhas tais, você precisa fazer uma sustentação que demonstre os pontos principais e que chame a atenção ali, mas que vá no ponto. Ninguém quer ouvir que a Constituição trouxe direito fundamental. Veja, isso o juiz sabe. É até deselegante você aula. querer dar aula ali, ou professor, querer bancar, né, o sujeito, né, aquele tem umas pessoas que têm um ar professor assim ali não, porque eu acho deselegante, porque o juiz conhece direito, o desembargador conhece direito, o ministro conhece direito, então você está ali para chamar a atenção num ponto que você tem como importante e que eu acho a sustentação oral um momento bastante importante. A distribuição de memoriais anteriormente, eu também faço isso, tento despachar no sentido de entregar o memorial, às vezes falo alguma coisa, enfim, é tudo caso concreto, mas eu acho que é muito importante o despacho e a sustentação. Só que é preciso, com a experiência, você vai vendo se... Você vai calibrando isso, né? Será que nessa causa... Logicamente tem gente que não te recebe também, enfim, mas eu procuro sempre fazer meu memorialzinho lá, entregar, excelência está aqui, julgamento é tal dia, sua excelência... E aí, é lógico que você tem que ter uma tranquilidade, por quê? Porque quando você também vira para o juiz, né, ou para o desembargador, olha, tem isso aqui e tal, queria que o senhor lesse com carinho, quando você está querendo dizer no fundo que ele não lê os outros, né? Que precisa você der atenção ao meu, eu dou atenção a todos, né? Então, mas você se tem uma coisa, olha, excelência, eu sei que há aqui vários, e há mesmo, né? Os juízes têm muito trabalho, né? Os promotores, os defensores, enfim, porque fica mais difícil, né? Escolher, digamos assim. Não que o advogado não tenha, não é isso, mas o juiz a gente sabe. Ele tem que gerir a vara, aquela coisa toda. Então, você também precisa ser um facilitador, trazendo uma petição e falando, excelência, esse ponto aqui é o que eu tenho como importante. Eu acho que um grande caminho é tentar tirar da vala comum, saber? A gente tem que conseguir destacar o nosso caso. É isso. Às vezes é pelo direito, mas no direito penal acho que é muito pelos fatos também, né? Prova, né? É muita matéria de fato, não tem jeito, né? Assim, você tem o processo civil, você tem discussões mais... O processo penal, você precisa demonstrar aquilo ali, você precisa destacar, às vezes, aquele fato específico, né? Porque é muita matéria de fato, isso você tem razão. Isso aí é... Quando pega o processo com mais investigação e vem aquele inquérito gigantesco, no fundo, muitas das vezes, o Ministério Público eu não sei, mas imagino que o juiz, a assessoria, muitas vezes vai se ater ali ao relatório final do inquérito e não vai, óbvio, não tem como revirar todo o inquérito. Assim, ninguém pode conhecer melhor o inquérito do que o advogado, né? Tem que conseguir trazer essas incongruências ponto a ponto nesse tom de facilitação. De mostrar que uma questão não foi assim, foi da outra maneira, evidentemente, com seriedade, com elementos, né? Sempre defendi isso, você sabe, a prova tem função demonstrativa, ela precisa demonstrar o que aconteceu, enfim. Claro que essa demonstração no direito, ela vem da argumentação ali, enfim, você não pode, eu costumo dizer, né? Dar um duplo twist carpado e vir com uma interpretação de algo que não tem base empírica nenhuma ali. Quer dizer, então, mas é isso, você tem que demonstrar o fato. Ele falou, excelência, eu não vejo dessa maneira, enfim, né? Porque às vezes o juiz está vendo o fato por um ângulo e você entende que foi feito, que é outro ângulo, enfim, né? Então, o processo penal, o direito penal é muita matéria de fato mesmo. Você precisa conhecer bem a causa, daí a importância, né? Claro, não estou dizendo que no processo civil não seja assim, no processo de trabalho não é isso. Mas, para você conhecer bem, você precisa se dedicar muito àquilo. Então, se você tem muita coisa, você não se dedica àquilo, né? Sim. E a última pergunta, né? Até nessa linha da matéria fática. E a advocacia nos tribunais superiores? Você leva sempre os casos para os tribunais superiores? Para o cliente acaba que é uma última espera. No processo penal tem uma... Enfim, né? No direito penal e no processo penal existe, claro, né? A presunção de inocência. Então, assim, o cliente, ele quer esgotar as possibilidades, enfim, né? E a gente trabalha de modo correto para que você
consiga levar as teses. Então a gente realmente tem muito cuidado para não subir com recursos inviáveis, etc., né? Mas, em geral, a gente leva as causas, né, via recurso especial, extraordinário. Você acha que a advocacia lá em cima é diferente? Não, eu acho que não. Acho que você tem que fazer Mesma também lógica. mesmo corpo a corpo. Você tem que colocar o seu memorialzinho embaixo do braço, marcar, ir lá despachar. Se tiver alguma questão, você fala, etc., né? Porque eu acho que, claro, volto a dizer, é sempre importante o lançamento, mas eu acho que é muito importante você demonstrar que você está fazendo o seu trabalho bem feito, né? Para o próprio juiz, o juiz, o desembargador, o ministro, ele admira um advogado que faz um trabalho correto, né? Que não está ali brincando, digamos assim, o que leva a sério o trabalho dele, né? Então eu acho que eu sempre me porto da mesma maneira. Se eu tenho um recurso, a gente liga ou manda e-mail, né, para a assessoria que queria marcar com o ministro, etc. Alguns recebem, outros só o assessor que recebe. Vou lá, entrego o memorial, gasto 10 a 15 mil só para a gente dizer, olha, isso aqui é um assunto assim assensado, a gente acha importante, né? Olhar essa questão, etc., que embora seja, mas de fato ela tem uma nuance jurídica aqui que a gente acha importante discutir, que não foi vista, né? Claro, né, entendendo a jurisprudência, por exemplo, recurso extraordinário não cabe ofensa reflexa à Constituição, né? Posição tranquila do STF, enfim, mas a gente faz sempre uma advocacia muito técnica, mas você acaba levando, eu não vejo diferença não, acho que nós lá no escritório nos portamos da mesma maneira, a gente liga, marca o despacho, leva e no dia faz a sustentação oral. Acho que é bastante importante isso. E tenta também, claro, aí eu digo também fazer uma petição concisa, um recurso conciso e um memorial mais conciso ainda, né, para não tomar o tempo também, porque, enfim, né, não tem... Você acaba, senão, né, você acaba dificultando o próprio trabalho, que é o escritório ali, né, desembargador, Depois eu leio essa. Uma petição de 50, 100 Deixa para amanhã. Exato, né? Ao passo que se você vai no ponto, né? Isso aí, enfim, não é nenhuma coisa jurídica, né? Digamos assim, né? Se você conhece um pouquinho de neurociência, enfim, você sabe que a atenção, né? Como despertar a atenção, enfim. E que não dá para você tem que ser objetivo. A objetividade traz também a atenção, né? É isso. Pô, mestre, muito obrigado por essa Obrigado, conversa eu que aqui. agradeço, Para mim, prazer. agregou imenso e acho que para toda a advocacia. Obrigado. 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 As portas estão sempre abertas aqui no Instituto. Obrigado.